Olá, eu sou a professora Fernanda e vim lhe trazer algumas dicas para auxiliar no estudo em relação às provas de linguagem e suas tecnologias. No primeiro momento, vamos trabalhar com alguns conceitos que irão lhe auxiliar na interpretação de textos e na escritura da redação. Frase. O que você entende por frase? A frase, obrigatoriamente, ela precisa ter sentido. Silêncio. Alunos, façam silêncio. Ambos enunciados têm esse sentido para que você possa entender. Silêncio não tem a presença de verbo. Já na segunda oração, ela vem marcada com o verbo façam. Oração. Oração, obrigatoriamente, você precisa ter sentido mais verbo. Quero que você aprenda. Se você perceber, existem dois verbos, o qual marca o número de orações existente nesse enunciado. Período. Ele é um enunciado linguístico formado pelo número de orações. Como eu verifico esse número de orações? Através do número de verbos. Pegou fogo no prédio. Quero que você aprenda. No primeiro enunciado, ou seja, no primeiro período, pegou fogo no prédio, consta um verbo apenas. Já no segundo enunciado, quero que você aprenda, se você perceber, existem dois verbos. Então, a partir desses conceitos, outra classificação muito importante para auxiliá-lo na prova do Enem são os conectores. Esses conectores, eles te permitem a ligação entre essas orações, entre esses períodos. Eles permitem essa ligação lógica, esse sentido entre os enunciados. E esse uso correto, ele vai te dar, possibilitar uma maior coesão, tanto na escritura do teu texto, quanto na interpretação das questões da prova de linguagens. Um exemplo. Esforçou-se bastante, contudo não obteve sucesso no exame avaliativo. Qual seria a lógica? Se aquele aluno, aquele candidato esforçou-se bastante, logo ele alcançaria esse êxito. Portanto, esse conector, contudo, ele traz uma ideia de contrariedade, que remete à segunda oração, um não sucesso para esse esforço em seu estudo. Esses conectores, eles podem ser conjunções, locuções conjuntivas, advérbios, locuções adverbiais, preposições, locuções prepositivas, algumas expressões adjetivas, assim como orações completas. O tipo de conexão, ele se relaciona de acordo com a função dessa conexão. E então, trago como uma dica você perceber a significação dessas palavras, porque de repente na prova você não conseguirá lembrar da nomenclatura em que você estuda em sala de aula. Adição, ela vai te possibilitar uma ideia de soma naquele enunciado, naquele período, e bem como na questão da prova de linguagens. Aqui alguns exemplos de conectores. A certeza, ela te traz a certeza daquilo que você está falando, daquele enunciado, da tua escritura. Você pode perceber, ao ler a questão da prova, se essa questão ela implica nessa significação da certeza. Oposição ou contraste é algo que te traz a ideia de contrariedade. A concessão, quando te possibilita conceder alguma coisa, passar a vez. Conclusão, síntese ou resumo. Ela vai ligar as orações
possibilitando ou dando uma ênfase, uma certa relevância àquela conclusão, aquele resumo, a síntese do que a oração principal vinha explicitando. Uma confirmação, ela vai, logo esse conector vai confirmar a tua ideia. Explicitação ou particularização é algo que esse conector ele te traz essa ideia de uma explicação, algo particular ao enunciado que vem sendo falado, que está escrito na prova. Esses conectores, eles são muito importantes no momento da feitura do teu texto também, quando você vai explicar a tua argumentação. Opinião. Esses conectores, essas expressões idiomáticas, elas te trazem uma certa ideia da sua opinião. Lembrando que lá na prova de redação, você precisa observar o que exige a redação dissertativa. Os conectores que expressam dúvida, eles irão auxiliar nas questões onde expressam alternância, onde geralmente possibilitam mais de uma interpretação lógica. Alternativa. Esse conector, ele traz esse sentido dessa alternância para te possibilitar possíveis soluções em relação à prova de redação. Comparação. Quando você percebe que na questão da prova de linguagens, ela está fazendo uma comparação geralmente de épocas, de períodos literários, para que você possa perceber e interpretar a resposta correta. A consequência. Esses conectores, eles vão expressar uma certa consequência do que a oração principal ou do que a oração anterior vem esclarecendo, vem pronunciando no seu enunciado. A causa, geralmente, eles te possibilitam essa significação do porquê, do motivo, a causa de um determinado problema ou questão. O fim ou intenção. Eles trazem essa finalidade, o objetivo, onde você quer chegar. A hipótese ou condição te traz uma ideia de uma alternativa de possibilidade. O que eu quero dizer com aquela minha opinião, aquele meu pensamento. Sequência temporal e espacial. Esses conectores, eles te exigem um certo entendimento do que você quer falar. Por quê? Porque ele vai trabalhar com essa sequência temporal, o tempo, o que você quer explicar em uma determinada época ou em relação ao espaço, o local que se procede àquela ação. Aqui alguns exemplos. E trago também algumas observações para que você perceba a importância desses conectores. As conjunções coordenativas, elas marcam orações independentes uma das outras. Elas são entendidas isoladamente uma das outras. Já as conjunções subordinativas, elas se submetem à oração anterior. Então, elas são independentes, por isso elas são precisas naquele exato momento para que se tenha um entendimento lógico do que se quer dizer. As conjunções não exercem nenhuma função sintática, são meros conectivos entre as orações para auxiliá-los na interpretação e na escritura do teu texto. Nossa aula vai ficando por aqui, até a próxima!